Memória do Brasil apresenta 2 documentários de Jean Manzon: A Ponte Rio-Niterói e Amazônia vai ao encontro de Brasília. Com vibrante narração de Sérgio Chapelain, esse documentário de Jean Manzon mostra como foi construída a ponte Rio-Niterói entre 1971 e 1974. Mesmo quem não tem boas recordações desse tempo, talvez o pior momento da ditadura militar, precisa admitir: a ponte foi uma obra monumental, espetacular. O documentário mostra cada etapa da construção, desde os estudos iniciais em 1969, fala das sondagens do solo no fundo da Baía de Guanabara, feitos com a ajuda do Serviço Geográfico do Exército, do canteiro de obras na Ilha do Fundão e das primeiras fundações do viaduto que levaria à ponte. Nessas cenas, dá para ver o então novo e imponente edifício do Jornal do Brasil, na Avenida Brasil. O filme também mostra as incríveis obras no mar, feitas com a ajuda de plataformas, onde iam sendo construídos os pilares de suas fundações. Embora tenha às vezes uma linguagem muito técnica, o documentário impressiona pela grandiosidade do que está sendo feito. As 6 usinas de concreto que funcionavam numa plataforma, produzindo 60 metros cúbicos de concreto por hora, o trabalho dos mergulhadores, fazendo inspeções com a ajuda de câmeras de televisão, as peças do vão central sendo içadas para criar aquele que na época era o maior vão em linha reta do mundo. E tem uma coisa curiosa: os homens, os operários, os engenheiros, até os governantes, são quase todos cabeludos. Usam costeletas que avançam pelas bochechas, bigodões estilo mexicano e cabeleiras que descem sobre os ombros. O próprio ministro Mário Andreasa, uma espécie de pai da ponte, ostenta um cabelão. Era a moda típica do início dos anos 70, como se todos tivessem acabado de chegar do festival de Woodstock. Vamos assistir agora ao documentário A Ponte Rio-Niterói, produzido em 1973 por Jean Manzon. No ritmo vertiginoso das ruas, reflete-se o dinamismo de 2 cidades que cresceram juntas, Rio de Janeiro e Niterói. 2 cidades tão próximas e, no entanto, separadas por um grande obstáculo, a Baía de Guanabara. Era preciso esperar na fila horas e horas até conseguir entrar na barca. Quanta paciência, quanto prejuízo. Depois da largada, era o imprevisível. Muitas mercadorias preciosas que deviam ser transportadas com rapidez estavam inutilizadas pela demora. A poesia da viagem lenta perdia-se na impaciência para chegar ao outro lado. Havia uma opção: uma estrada de 110 quilômetros contornando a Baía. Uma opção, mas não uma solução. A solução era a ponte. De sua construção foi encarregada a ESSEX, criada pelo governo federal e vinculada ao Ministério dos Transportes através do DNR. Vamos contar a história desta obra inédita, de dimensões fora do comum. Corria o ano de 1969. Os mais rigorosos estudos e observações preparavam a infraestrutura de um empreendimento destinado a se eternizar no tempo. Foi inestimável a colaboração do Serviço Geográfico do Exército. Os trabalhos de concretagem se realizavam nos acessos Rio e Niterói, enquanto avançavam as obras sobre o mar. Tudo se fazia sincronizadamente graças a uma perfeita coordenação. A ESSEX já estava operando desde 1971. Era intenso o ritmo das obras.
Toda a ilha do Fundão estava transformada num gigantesco complexo industrial. As ilhas flutuantes eram dotadas de plataformas de serviço, de um guindaste de 72 metros de lança, perfuratrizes Wirth e estoque de tubos BAT. Nova operação. Para a concretagem submersa, foram utilizados tubos especiais denominados Treme, que eram introduzidos no furo, tendo uma tampa de aço para impedir a entrada de água. Montadas sobre flutuantes, 6 usinas produziram 60 metros cúbicos de concreto por hora. Dispunham de bombas próprias para o lançamento do concreto no interior do furo. Pouco a pouco, a ponte avançava sobre a Baía de Guanabara. Corria o ano de 1973. A intenção era concluir a obra dentro do prazo previsto. Em Niterói, foi necessário realizar um aterro no mar. Nessa área aterrada, os engenheiros e operários da Essex construíram os acessos à ponte e a Praça do Pedágio, com suas 15 cabinas e o prédio administrativo. Sobre o mar, no topo dos pilares, 2 treliças pequenas eram empregadas para a montagem das aduelas especiais, de transição dos vãos de concreto para os vãos metálicos. A unidade central da estrutura metálica lançada na água serviu de flutuante para transportar até o eixo da ponte as 2 unidades laterais, de 292 metros cada uma. As 2 unidades de 44 metros correspondem aos vãos simplesmente apoiados, ligando os trechos de concreto à parte metálica da ponte. Integrava-se a gigantesca estrutura. Estava concluída a ligação Rio-Niterói. – 12 de janeiro de 1974. A primeira travessia a pé. Dia de júbilo para todos os que deixaram o próprio nome ligado à história dessa obra monumental. No dia 15 de janeiro, realizou-se a histórica travessia da ponte de carro. – 4 de março de 1974, data histórica em que foi inaugurada a monumental ponte Presidente Costa e Silva. Autoridades, saindo do Rio, cruzam a ponte em 20 minutos. Ministros de Estado, governadores, personalidades políticas e diplomáticas participaram das cerimônias. A inauguração durou exatamente 1 hora, sendo encerrada com o único discurso da solenidade feito pelo ministro dos Transportes. São 14 quilômetros de extensão, dos quais 9 sobre o mar. Aparelhos de alta precisão registram continuamente o comportamento das estruturas para a análise dos técnicos.
A ponte tem 26 metros e 60 centímetros de largura, dividida em 2 pistas, cada uma com 3 faixas de tráfego em cada direção. Cidade maravilhosa, cheia de tantos rios. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. A arrecadação do pedágio cobrirá o custo da gigantesca obra. Detetores embutidos nas pistas controlam a classificação dos veículos que passam. Coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de tantos rios. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Obra pioneira no Brasil, a ponte Presidente Costa e Silva assinala uma das mais significativas etapas da história da engenharia brasileira. As primeiras cenas mostram a fauna, o tucano, a preguiça, o jacaré. Depois vem a floresta compacta, impressionante, cortada apenas pelo espaço livre dos rios. Imagens que na época, 1958, ainda eram desconhecidas da maioria dos brasileiros. A Amazônia ficava muito longe, quase como se pertencesse a outro planeta. Assim começa esse documentário de Jean Manzon. Dali corta para um aviãozinho que está sobrevoando aquele lugar tão ermo. E vemos que dentro dele, observando tudo e prestando a maior atenção, está o presidente Juscelino Kubitschek. Pronto. O espectador começa a acreditar que chegou a vez da Amazônia. Com uma narrativa épica, o filme mostra o que estava sendo feito para integrar a Amazônia ao Brasil. A construção da estrada Belém-Brasília, que seria inaugurada em 1960. O projeto previa a construção de 2.000 quilômetros abertos na mata, com a participação de operários a que se faz justiça como verdadeiros heróis. Muitos eram voluntários e atravessaram a selva a pé ou em lombo de burro até chegar aos acampamentos. O documentário mostra a rotina desses homens, dormindo em redes, fazendo a barba em espelhos pendurados na árvore, comendo em latas, fazendo as refeições com os pés enfiados na água do rio, o mesmo rio em cujos remansos vão tomar banho. Uma vida difícil, cujo objetivo é um só: vencer a natureza. Podemos ver árvores centenárias sendo derrubadas e até queimadas em plena floresta, sem qualquer culpa. Naquela época, a preservação era um conceito que não existia. A floresta estava ali, cheia de riquezas, e cabia ao homem ir até lá para desbravá-la. Valia tudo em nome do progresso. Vamos assistir agora ao documentário Amazônia vai ao encontro de Brasília, produzido em 1958 por Jean Manzon. A Amazônia, até então, era apenas o inferno verde. O mundo misterioso onde seres estranhos se moviam como fantasmas, dentro das florestas ou sobre as águas silenciosas dos seus rios. Porém, aquele rio imenso que parecia um continente líquido a caminhar, deixaria de ser uma longínqua e proibida miragem, perdida no milagre de Belém do Pará,
centro de progresso isolado. Num pequenino avião, voando sobre a floresta, um homem sabia que todas essas riquezas fabulosas da Amazônia não poderiam continuar separadas do corpo do continente brasileiro. Uma estrada precisava ser aberta de qualquer jeito, fossem quais fossem os obstáculos, florestas, pântanos ou rios. O velho Tocantins precisava ser domado para que o Brasil se unisse mais depressa. A mata fechada também precisava ser transposta pela vontade do homem, para que essa estrada de mais de 2.000 quilômetros se tornasse possível. Essa barreira também está sendo vencida. No Teatro de Operações, Valdir Buide, general em chefe, realiza essa tarefa para os séculos. A superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia torna possível esse empreendimento, espalhando postos de abastecimento ao longo da estrada. Montados ou a pé, os voluntários tomam o rumo das florestas. Quanto mais a estrada vai se alongando, mais os homens têm de caminhar, varando igarapés ou andando por dentro da selva densa, onde o sol mal consegue penetrar por entre as árvores. Vencendo a tudo, eles seguem pela trilha do futuro. Nada os pode deter, nem mesmo a velha árvore que o machado derruba impiedosamente. Tão cerrada é a floresta que muitas vezes, para limpar o caminho, a solução é o fogo. Nos acampamentos iluminados pelas fogueiras ou pela luz dos geradores, à noite, só à noite, interrompe o trabalho desses pioneiros dentro da floresta. Mas sempre há alguém velando pela tranquilidade de todos. Os engenheiros, porém, preparam o trabalho do dia seguinte. Desponta a aurora sobre a mata e uma nova jornada começa. A luta contra o sono e o cansaço é sempre vencida. E todos se aprontam para rasgar novos quilômetros de estrada. Os técnicos sabem que o terreno muitas vezes é alagadiço e precisa ser drenado para evitar futuros danos, colocando-se tubos ao longo do caminho. Máquinas poderosas vêm trazer a sua contribuição ao homem para vencer a resistência da floresta virgem, da terra, da árvore, da água. O homem, entretanto, é o mais forte.
Quando se escrever a história da ligação física do Brasil, que se completa, ele será um capítulo à parte. Muitas vezes a máquina é vencida, o homem nunca. Ele recebe na Amazônia o salário da coragem, dia a dia, quilômetro a quilômetro, enquanto a estrada avança, enquanto o Brasil se une. O combustível para essas máquinas vem de longe, através de caminhos intransponíveis. Mas a página mais impressionante está sendo escrita por aqueles que as mantêm em funcionamento, longe de todos os recursos, valendo-se de todos os meios humanos e sobre-humanos. Detêm-se para comer os heróicos trabalhadores que abrem o seu próprio caminho para Brasília. Os rios foram os mais velhos caminhos do homem. Hoje, são apenas obstáculos que os desbravadores devem vencer para chegar até a Brasília dos seus sonhos, como os antigos bandeirantes em busca de um ideal. Mobilizando máquinas descomunais e homens decididos, atacada por 3 lados, a estrada de Belém a Brasília tem prontos mais de 1000 quilômetros. E outros tantos ficarão concluídos até 1960. Do alto, o pioneiro Bernardo Sayão controla o avanço da Transbrasiliana. Em futuro próximo, a espinha dorsal, que representará a ligação do extremo norte com o centro e o sul, uma verdadeira rodovia transcontinental. Do ponto de vista econômico, as vantagens serão incomensuráveis. Assim, em tarefas assim, quem pode descrer do futuro do Brasil? Por onde a estrada avança, a floresta se afasta e as cidades pioneiras vão surgindo como se uma varinha mágica movesse tudo. Tudo isto nasceu de Brasília. É o Brasil da Amazônia que veio ao encontro de Brasília. É o Brasil de Brasília que vai para a Amazônia através de caminhos abertos por um punhado de bravos, cujos nomes a história talvez não guarde, mas nós jamais esqueceremos. E no próximo programa vocês vão ver